Oi, boa noite. Então, dando continuidade nos vídeos do meu projeto de mestrado profissional em clima e ambiente do IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, o projeto tem o título de Sistema de Alerta Prévio de Inundações, o SAPI. Eu vou mostrar aqui o desenho de um shield morfo para placas STM32 núcleo, que tem as funcionalidades de... ele tem conectividade com um pluviômetro, então tem um contador de pulsos, que conta até 255 ou 511. Ele tem um sensor de umidade, pressão e temperatura, sensor ultrassônico, e também permite a medição da tensão da bateria e do painel solar. E ele pode ter fontes agregadas de enable, que elas são habilitadas só na leitura dos periféricos para reduzir o consumo em modo de hibernação. Esse projeto, lembrando que a ideia é que ele é um projeto open source, ele está com um código disponível no GitHub, nesse link aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui do porquê que foi feito esse shield, né? Esse shield foi desenhado porque há uns meses atrás eu tinha desenhado essa PCB aí, que era já com todos os componentes necessários para fazer a estaçãozinha de medição de temperatura e precipitação, né? E de cota de nível, né? Só que deu problema nessa placa, eu não consegui resolver, e daí como ela é fabricada, é pronta, eu acabei tendo que abandonar, ela foi perdida, né? Ela, em questão de custos, né? 5 placas dessas saíram com impostos de R$200, e ela tem em torno de 85 por 21 centímetros, de 8,5 centímetros, né, por 21 centímetros, então é uma placa até grande. E ela usava o STM32 Blue Pill. Então eu tinha acesso a uma PCB, a uma CNC do trabalho, e então eu redesenhei o shield, já pensando agora em usar o STM32 núcleo, que ele é mais fácil de programar e daí me agilizava o tempo para o desenvolvimento, em relação ao Blue Pill, que precisa de ajustes seriais e tudo mais, é muito mais demorado a parte de programação. E eu também tive problema com uns Blue Pills clonados da China que não funcionaram direito. Então foi desenhado o shield, foi impresso na CNC, ficou relativamente bem feita em termos de impressão, dá para ver aqui, né? Numa CNC, então, não tem o fio que aqui, então a gente tem que, o que tiver que escrever, se escreve diretamente no cobre, né? Mas dá para ver que a CNC em si, ela fez uma boa impressão e está bem feita. Só que o problema da CNC é que não existe ilhas conectando de um lado para o outro, então a gente tem que fazer aqui os pontinhos para fazer as vias, né? As vias de interconexão com fio mesmo, né? Daí você tem que pegar e soldar o fio, né? O que é um processo bastante trabalhoso, que tem que soldar cada um deles, né? E esse tipo de erro do design, né? Acabou inviabilizando a placa, porque como por exemplo, embaixo do conector, não vai ter como a solda vir pelo outro lado e chegar aqui, porque não tem cobre no meio dessa PCB, né? Porque ela é feita na CNC, né? Então daí fica com mau contato. Então esse tipo de conexão diretamente usando o próprio pino, se tiver embaixo de um conector, como aqui ou aqui, não dá para usar porque não vai ter continuidade e daí vai dar problema. Então eu tive que abandonar, daí era ou redesenhar a CNC fazendo correção, por exemplo aqui
as conexões, tinha que puxar aqui para o lado e fazer a conexão pelo lado para poder ter uma ilha do lado, né? Uma via do lado. Mas então eu preferi redesenhar para reconfeccionar na China. Eu fiz de novo o desenho no KiCad e daí mandei fabricar na China. Eu vou mostrar rapidinho aqui o esquemático dessa placa, né? Então basicamente o que ela tem aqui, ela tem um sensor de umidade, pressão e temperatura aqui, um BME 280 ou um BMP 280 que só tem pressão e temperatura, também aceita os BMP ou BME 180, né? Tem a mesma pinagem, um sensor ultrassônico, o ST-Link para programação, comunicação serial, algumas GPIOs extras e energia para jogar para um outro shield de Arduino, porque na placa núcleo ela pode ter dois shields, né? Em cima dela que pode ser um shield morfo ou um shield de Arduino Uno, ou na parte de baixo um shield morfo, né? Aqui a parte da medição da tensão do painel solar da bateria e os divisores resistivos, né? Um optoacoplador para a entrada do pluviômetro, que depois os pulsos são contados por um contador CD4040 e para leitura um registrador de deslocamento 74166. As fontes de Enable, que pode controlar tanto o rádio LoRa, que vai ficar no shield de Arduino, quanto o sensor ultrassônico, para reduzir o consumo em modo de hibernação. E aqui é para a própria alimentação do STM32 núcleo, porque as fontes internas dele, da forma que ele está concebido ali, ele acaba consumindo mais. E aqui a entrada da tensão da bateria e do painel solar para medição do nível, né? Então, vou mostrar aqui agora no KiCad. Então, eu usei um template já para STM32 morfo, né? Eles também têm template para shield de Arduino, né? Então ele já vem com os conectores mais ou menos posicionados. O problema aqui é que os conectores são posicionados para se encaixar em cima, como se fosse um shield Arduino Uno, né? Mas na STM32 núcleo eu posso encaixar o shield morfo por baixo também. Então eu tive que reajustar aqui a posição dos conectores, redesenhar no PCP Editor. Mas é isso aí, tem os conectores morfo, daí aqui a parte do pluviômetro, onde o pluviômetro está ligado aqui, passa por um optoacoplador, que cada pulso aciona um pulse clock aqui do CD4040, um contador de até 12 bits, só que eu estou usando 8 bits aqui. Aqui no caso, se fosse o CD4040 normal, ele contaria de Q0 até Q11. Só que eu estou usando um 4040 HBE, que daí ele não tem o Q0, ele já começa no Q1. Então, se ele começa no Q1, eu posso contar até 511. Senão, eu contaria até 255. E eu tenho o registrador de deslocamento para ligar no microcontrolador e fazer a leitura dos pulsos para saber quantos pulsos deu, né? Aqui eu tenho, na outra página, eu tenho os divisores resistivos para medir a tensão da bateria do painel solar. Eu tenho o sensor de pressão, temperatura e umidade, o sensor ultrassônico, um ST-Link para configuração, porque para entrar em modo de hibernação eu vou ser obrigado depois a remover o ST-Link integrado na placa núcleo, e as fontes com o Power Enable aqui e a chegada da tensão da bateria do painel solar aqui. Então basicamente é isso aqui de esquemático, daí foi desenhado no PCB Editor, né? Então a plaquinha está aqui,
É mais fácil ver aqui no 3D Viewer, né? Então, um lado dela, o lado superior, ficou assim, e o lado inferior está assim. Contrário, aqui é o inferior e esse aqui é o superior. E então mandei fabricar na JLC PCB, ficou bem feitinho. Deixa eu mostrar aqui. Então chegaram 5 placas dessa e mais 5 para o shield de Arduino ali, que eu não vou falar nesse vídeo, mas que eu já mandei fabricar junto. Então as 10 placas saíram R$200 com impostos. Eu soldei os componentes e já comecei a testar, fazer os testes iniciais dos periféricos isoladamente, com os sketches isolados. Eu vou mostrar aqui agora, então. Eu tenho aqui a placa já soldada, né? Já tem aqui o CD4040, o 7466, o registrador de deslocamento, o contador, né? Aqui o optoacoplador, a chegada do pluviômetro, que eu estou simulando aqui só com a botoeirinha, né? Cada pulso seria então o equivalente a 0,25 milímetros de água. A chegada da tensão da bateria 2 volts e do painel solar até 20 volts. E aqui as fontes de enable. No caso aqui, no primeiro teste eu estou usando diretamente as placas do STM32 núcleo, né? E aqui em cima depois vai um shield LoRa, né? Esse aqui é um shield de protótipo, né? Mas depois eu vou fazer, vou terminar de soldar o dessa plaquinha que eu já mandei fabricar também, e aqui vai a parte do shield LoRa. Aqui eu tenho então o sensor de pressão, temperatura, umidade, né? O BMP280. Desculpa, esse aqui não tem umidade, é só pressão e temperatura. Mas se fosse o BME, teria também. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer a ligação. E a gente vai dar uma olhada nos sketches para ver o que está acontecendo. Então eu deixei tudo preparado aqui, ó. Eu já liguei o STM32 núcleo, né, que está embaixo desse shield aqui, né? E dá para reparar aqui que ele está com um sketchzinho. Eu não vou entrar em detalhes nos sketches agora, que eu só estou testando os periféricos, né? Só para mostrar que está funcionando. Ele está lendo os pulsos a cada 10 segundos e não tem pulso nenhum. Eu vou pressionar aqui 2 vezes. Ó, já consegui com a leitura, então ó, ele leu um pulso, precipitação 0,25. Agora eu vou pressionar 2 vezes, 1, 2, esperar os 10 segundos. Ele leu 2 pulsos, 0,5 milímetros. Agora eu vou 1, 2, 3. Leu 3 pulsos, 0,75. Cada vez que ele faz a leitura, ele está resetando o contador, né? Ou seja, ele está resetando aqui o CD 4040. Então, o contador aqui é 1, 2, 3, deu 2 já, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4. 4 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 7. Tá, daí tem um detalhezinho aqui que é o debouncing, né, do interruptor. Tá? Então, o contador está funcionando. O que precisa ser melhorado aqui é a parte do debouncing com o capacitor para evitar que o ruído do interruptor ele gere como se fosse um pulso adicional. Mas a lógica em si está ok. 1, 2, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então isso é um detalhe que tem que ser visto, mas o importante é que a placa está operacional. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar os sketches do medidor de temperatura, pressão e umidade, de temperatura e pressão, esse aqui, para a gente ver a temperatura e a pressão. Então vamos fazer a carga aqui. Ó. Uma das vantagens de se trabalhar com um STM32 núcleo em relação a um Blue Pill é que eu não preciso desligar e desconectar a serial aqui. Ó. Eu posso deixar ela rodando. E eu venho aqui no Visual Studio Code. Eu vou pegar aqui agora o meu sketch. Só um pouquinho. Então eu tenho aqui a pasta dos exemplos, né? Eu vou pegar aqui o BMP 280. É esse sketch aqui que eu estou usando. Eu vou carregar aqui no source, no lugar desse aqui. E vou flechar. Então, qual que é a vantagem? Eu estou com a serial conectada. Deixa o Platform.io terminar de inicializar aqui. Eu vou dar um pause no vídeo, enquanto ele carrega, que às vezes ele demora, para eu poder flechar. Tá, o Platform.io já está carregado aqui. E eu vou flechar ele. Repara que eu estou flechando ele, mais uma controladora aqui. Deixa eu ver. Começou a flechar. Continua rodando aqui, ó, não perdeu a comunicação serial e na hora do flash ele também não vai perder. Ele vai, obviamente que ele vai resetar, mas ele não vai precisar desconectar a serial, né? Então está compilando agora aquele sketch ali do BMP 280 e vai fazer a gravação agora. Então acabou de gravar e ó, ele já está medindo aqui, ó, é BMP 280 encontrado. Está medindo uma temperatura de 24,51 graus, que é mais ou menos a temperatura que está aqui hoje. E a pressão de 1010,59,55 HPA. E é isso. Então, essa parte aqui do sensor de pressão, temperatura e se tiver o BME 280 ou umidade também, também está operacional. Tá? Agora nós vamos pegar e vamos flechar o próximo, que seria acho que é esse aqui, conversor analógico digital, deixa eu ver, esse aqui. Então eu vou pegar, vou copiar esse sketch aqui, o sketch de produção, e vou flechar novamente.
Então ele está aqui, tá flechando. Agora, ó, durante o flash, ó, ele se perdeu aqui, ó, o valor da temperatura que ele está medindo aqui. Ele entrou. Então eu coloquei um multímetro aqui do lado para a gente acompanhar. Deixa eu ligar aqui o multímetro. Tá zerado. Então não tem nada e ele está realmente medindo aqui nada na tensão do painel solar e da bateria. Eu vou ligar minha fonte aqui em cima. Minha fonte está ligada para 12 volts. Só deixa eu ver o que eu estou... Onde é que eu estou conectado aqui? Tá, eu estou conectado na tensão de 12 volts. Então eu vou ligar. E está aqui, ó. O meu ADC está medindo 11,89, 11,90 volts. Que para 12 volts que está medindo aqui, ó, 11,98, ó, eu diria que está bem razoável o ADC para eu usar para medir a tensão da bateria, né? Que esse dado vai ser enviado para a internet, né? Para controle. Então, 11,98 para 11,91 eu diria que tá bem ok. Então, o ADC desse daqui, que é a medição da bateria, de 12 volts, está ok. Agora a gente vai medir esse aqui, que é o do painel solar, que é em torno de 20 volts. Então eu vou desligar minha fonte aqui. E eu simplesmente vou trocar aqui essa conexão aqui para o do lado, que seria o do painel solar. Deve estar descarregando ali um capacitor. Eu vou pegar, vou fazer uma ligação. Vou ligar a minha bateria. A minha bateria não, a minha fonte, desculpa. E está medindo ali, ó, 11,89 volts, tá? Só que esse aqui, o painel solar, ele vai dar em torno de 20. Então o que eu vou fazer agora, eu vou reajustar essa tensão do 12 volts aqui, eu vou ir incrementando ela até chegar mais ou menos uns 20 volts aqui, vamos ver se ele vai medir. Ó, tá em torno de 12,98, quase 13 volts. Tá medindo 12,88. Agora aqui 13,98, tá medindo 13,86. 14,98, tá medindo 14,86. 15,98, 15,86. 16,98, 16,85. 17,98, 17,84, 18,98, 18,84, 19, 20 volts, está medindo 19,82 e 21. Aqui, ó, a tensão aqui poderia subir até 3,3 volts, que é 4.095. Então aqui, ó, ele poderia medir até, vamos ver até quanto que ele vai medir ali, ó. Ele poderia medir 3,08, 4.095. Passou um pouquinho, eu vou voltar de leve só para a gente ver aqui até quanto que ele mede. 4.083, 4.095. Vou descer só o decimal aqui, vamos ver, o centésimo. $4.095 aqui, ó. 4.098, 4.093, 95 aqui, ó. Deu 3,29, 3,3 volts. Então ele consegue medir até 25,97 volts. Uma tensão de painel solar até 25,9, ele consegue medir aqui, ó, deu 25,75.
Então também os dois conversores analógicos digital, tanto o da medição da tensão da bateria quanto do painel solar, os dois estão operacionais. Então essa parte aqui da placa está operacional, essa daqui que é do contador e do pluviômetro está operacional, e essa aqui que é a do medição da pressão e temperatura também está operacional, né? Falta a do ultrassom, que eu não vou focar agora porque eu estou com pressa para colocar o pluviômetro em operação. Então, meu foco é pluviômetro. O que eu preciso testar agora é se essas fontes aqui com Enable vão funcionar, que caso funcionem, daí eu vou ter que desabilitar, desconectar o módulo do ST-Link, do STM32, para reduzir o consumo e daí sim passar a usar essas fontes aqui. Então a próxima etapa seria testar essas fontes aqui. Então a princípio os periféricos do contador, do pluviômetro, do medição de tensão do painel e da bateria e medidor de pressão, temperatura e umidade são operacionais. Para esse vídeo era isso aí. Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Para quem quiser ver os códigos, né, dos testes, ele está nesse repositório aqui. Então, GitHub, Alexandre Berg, /sapi, _sistema, _d, _alerta, _prévio de inundações. Daí ele está aqui no development e tem aqui o app test e deve estar aqui nos stations. Hangouge, no caso aquele ali é uma placa núcleo F103RB. Então está aqui nos exemplos. Daqui o do ADC, o do BMP, o do Hangouge e depois todos os outros códigos vão estar aqui também. Então os códigos dos exemplos dos testes vão estar todos aqui.